O Vinícius Júnior em Madrid, eu me assustei. Porque eu acho que o Vinícius Júnior merece ser ídolo do Real Madrid, tá? Merece, por tudo que ele já fez e conquistou. Agora, eu perguntava na porta dos estádios, todos os torcedores do Real Madrid colocavam Ronaldo, Roberto Carlos, até Robinho à frente do Vinícius Júnior. E aí eu falava, gente, mas calma aí. O Vinícius Júnior já ganhou mais do que o Robinho como protagonista. O Vinícius Júnior já ganhou 2 Champions. O Ronaldo nunca ganhou uma Champions pelo Real Madrid. E os caras falaram, não interessa. E eles ficam muito revoltados com a declaração do Vinícius, de que a Espanha não merecia sediar uma Copa do Mundo enquanto fosse um país racista. Eles são bem... Até os torcedores do Real Madrid levaram aquilo muito mal, porque disse que ele generalizou. Agora, depois de uma dessa, eu pergunto para vocês, ele que já tinha aí alguns questionamentos da torcida, que tem agora um treinador que não vai tê-lo como intocável e já mostrou isso. Vocês acham que a grande relação Vinícius Júnior e Real Madrid pode estar estremecida ou não? É um caso à parte. O Pilado, só esclarecendo a história da briga no final, foi o seguinte, realmente eles estavam bravos com o Lamine Yamal e o Vinícius Júnior começa aquela história do fala muito. E vai pra cima do Yamal. Aí a turma deixa disso, o Yamal fala assim, vem pro túnel, vamos lá, vamos brigar lá. E ele vai. Aí os caras fecham e tal. Foi isso que aconteceu. Os dois e um. Sabe briga, eu te pego lá fora? Era mais ou menos isso aí que ia pegar. Com relação a isso que você falou, Pilhado, e ainda com esse depoimento que você dá de lá de dentro de Madrid. Eu acho que é uma situação que está fugindo do controle normal. O Real Madrid nunca foi um time de se submeter a jogadores, historicamente, seja quem for os jogadores, os maiores jogadores da história, quase todos, né? O Cruyff não jogou lá, o Pelé não jogou lá e tal, mas quase todos os maiores jogadores da história do futebol, o Messi não jogou lá, né? Passaram pelo Real Madrid e ele nunca foi de se curvar para jogador nenhum, não. Então eu tenho a impressão que esse amor Real Madrid, que já não é um amor tão grande assim como você está citando, mas isso está começando a entrar numa fase, sabe, de, sei lá, não sei se fim de relacionamento, mas a coisa está bem estremecida, assim. O que eu lamento, tá? Porque eu torço muito pelo Vinícius Júnior. Agora, um ato desse vai repercutir muito mal. E vai repercutir muito mal com razão. Mauro César Pereira, você acha que isso pode influenciar na permanência do Vinícius Júnior como titular ou até no Real Madrid? Porque o Xabi Alonso, óbvio, já não considera o Vinícius Júnior intocável. Acha que isso pode comprometer o restante da temporada do Vinícius ou não, Mauro? E outra, né? Pessoalmente falando, o quanto isso pode gerar de repercussão negativa para o Vinícius Júnior na imprensa e dentro do time? Bem, o que você falou antes aí dos torcedores que ficam torcendo o nariz para ele porque ele falou do racismo, eles queriam que falassem o quê? Eles querem que o jogador que é alvo de racismo fique contemporizando e baixando a cabeça para os racistas. Eles é que façam alguma coisa para acabar com o racismo no país. Isso aí está corretíssimo. Se alguns torcedores que você conversou tem algum tipo de resistência a ele, preferem o Robinho, preferem outros, que se dane. Eles preferem o Robinho, que por outras razões até está preso, né, do que o Vinícius, porque protesta contra o racismo. Tá bom, beleza. Opção de cada um, né? Opção de cada um. Que se dane. Isso aí, o Vinícius está corretíssimo. Comprou a briga, vai até o final. Não quiser, negocia. O clube querendo ele, não vai faltar. Para hoje ele está errado. Está errado e vai arcar com as consequências disso. Atitude totalmente inadequada, desrespeitosa. O técnico é o técnico. Se você não concorda, você vai lá e conversa com ele de uma outra forma, né? E argumenta, pô, estava jogando bem, por que eu estou saindo? Saí com 71 minutos, né? Porque os outros saíram uns 90 minutos, saíram no final do jogo para ser aplaudido. Ele saiu com 71 minutos. Então ele falou, pô, eu estava jogando bem, por que eu saí? O que está acontecendo? O que eu não fiz que você quer que eu faça em campo? Conversa lá dentro com o técnico, dialoga. Agora, fazer esse piti todo, xingar, tá errado, pô. Tá errado. E depois ainda voltou para ficar brigando ainda lá, todo nervosinho, galinho de briga. Tá errado. Tá errado. Claro que tá errado. Tudo errado. Os números do Vinícius com o Xabi Alonso são 19 jogos do Xabi Alonso, né? Ele jogou 90 minutos apenas 3 vezes e foi reserva em 3 jogos, tá? Dos 19 jogos do Xabi Alonso, então só em 3 jogos ele jogou o tempo inteiro.
Já era, né? Já é uma relação um pouco estremecida. Já é uma relação um pouco estremecida do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, com a torcida. E aí eu entendo o Mauro César Pereira, só que eu também entendo o lado do espanhol, que não é racista, ficar indignado com a declaração do Vinícius, tá? Porque o Vinícius Júnior, ele deu uma declaração que ele generalizou o país. É você falar contra esses racistas vagabundos... O que os espanhóis não racistas fazem com relação aos racistas? O que os espanhóis fizeram com relação ao pessoal de Valência? Continuam jogando em Valência, continuam tratando... Eu digo, o cidadão espanhol, o cidadão fica indignado uma pinóia. Os jogadores não fechavam com o Vinícius. Ele era tratado daquela maneira, os jogadores ficavam... Até os colegas de time ficavam distantes. Depois um ou outro que fechava com ele. Mauro, mas o Ancelotti demorou a se manifestar a favor dele, ele brigou sozinho um bom tempo. Mauro, a torcida do Real cansou de abraçar o Vinícius. Que nada, abraçar como? Abraçar não apoio. Eu digo apoiar pra valer. É ser enfático. Aí estão zangadinhos porque ele falou. O país se apresenta como tal, pô. Então mudem isso. Mauro, o que eu tô dizendo, eu não sou capaz de chamar a Espanha toda de racista. Não tô dizendo que a Espanha toda é de racista. Eu tô dizendo que o cara que tá indignado deveria ficar indignado com os racistas, não com ele. Porque eles não sabem o calo que aperta. É muito fácil para nós que somos brancos falar isso, ô Pilhado. É muito fácil. Eu quero saber para quem é alvo de racismo a vida inteira, como ele e muitas pessoas, o que é ser tratado dessa maneira. Para a gente é cômodo falar, cara. É muito cômodo falar. Não é racista. E quem é espanhol e ouve o cara falar que o país dele não merece receber uma Copa... Porque não merece mesmo. O cara tem o direito. E não merece mesmo. Não merece mesmo. E não merece mesmo, porque tem racista lá dentro que insiste em ser racista. Ele foi mais uma vez tratado como macaco pelos valencianos. Mais uma vez. Mauro, mais uma vez. Eu não esqueço o dia que o Gustavo Hoffmann, lá da ESPN, entrevistou uma brasileira que estava na arquibancada do Valência e ela disse que chamou a polícia falou para ela: isso é coisa de futebol. A Valência está dentro da Espanha. É território espanhol. Tem racista nos Estados Unidos? O rei é o mesmo. Tem racista nos Estados Unidos? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo outra coisa. Eu estou falando de coisa distinta. Você está minimizando, cara. Você está minimizando. Você não pode generalizar o país. Não, eu não estou defendendo generalização. A indignação dele é pertinente. Eu acho que se luta muito pouco. Claro que é. Se luta muito pouco. Como na Argentina se luta muito pouco contra o racismo. Eu falo a mesma coisa para os colegas da imprensa argentina. Não adianta vocês fazerem um textinho, uma coisa ou outra. Quando aparece um argentino, pode ser chamando o brasileiro de macaco em jogo de futebol, vocês têm que fechar em cima disso. Exigir que se criem leis no país contra o racismo. Mas isso aí é porque lá o que eles pedem, por exemplo, é para o cara que vem ao Brasil, eles recomendam: olha, não cometa ato racista no Brasil, você pode ser preso. Ok, mas é pouco, tem que fazer mais. E na Espanha eles tinham que fazer mais. Se incomoda ao cidadão branco espanhol, é porque lá dentro eles toleram o racista. Eles toleram o racista. Aqui no Brasil não. Aqui você vai em cana. Aqui, olha, nós temos muitos problemas, mas aqui, se você cometer racismo, você pode ir em cana. Nesse país não acontece nada. E é muito fácil a gente falar sobre isso. É muito mais fácil de falar, porque a gente não sente isso. Ele sente, desde garotinho, lá de São Gonçalo, com certeza. Os Estados Unidos vão receber uma Copa e tem muito racista. Canadá vai receber uma Copa e tem muito racista. Não é isso. Todo mundo. Qual foi o caso? Qual foi o caso de racismo recente? Qual foi o caso recente de racismo nos Estados Unidos que teve grande repercussão, como os casos sistemáticos contra Vinícius Júnior em território espanhol? Qual foi o caso? Vários, teve até... Não, o caso recente que houve agora. Não, houve outro caso. Black Lives Matter. Não, tudo bem, você está mudando. Eu não estou mudando, Mauro, eu só estou falando que o racismo... Estou falando do caso específico dele, cara. Ele foi alvo, ele está desabafando. Mas eu sempre fui a favor do desabafo dele, sempre. Mas quando ele diz que a Espanha é um país racista, eu acho que ele mas é o que ele sente. Mas é o que ele sente, Thiago. É o que ele está sentindo, porra. Você não está sentindo nem eu, ele que está sentindo. O alvo de racismo é ele. Mauro, os caras jogam banana, chamam de macaco, cara, o tempo todo, porra. Ele que está sentindo, é o calo dele que aperta no meu meu. São torcedores vagabundos racistas. Então, por que esses bonitões que estão zangados não se rebelam contra o cara de Valência? O cara do Atlético de Madrid botaram lá um boneco dele pendurado na forca, porra. Lá em Madrid. E a torcida do Real abraça o Vinícius, sempre abraça o Vinícius, aí acho que ele não pode reagir dessa maneira. E Madrid tem racismo, Valência tem racismo, em tudo quanto é lugar que ele vai. Ah, que nada.
O que fazem lá é muito pouco. Ainda teve gente que achou que ele estava errado. Nos Estados Unidos tem racismo. Eu não estou dizendo que não tem. Lugar. É óbvio que a conversa não vai a lugar nenhum. Vamos falar do caso do Vinícius. Ele pode até ter exagerado, pode, mas é o calo dele que aperta. Não é o seu, nem é o meu, nem o do bonitão que você entrevistou lá. Que certamente é um branquinho racista, branquinho espanhol, que acha que é fácil falar sobre racismo sem ser alvo de racismo. Certamente ele é alvo desde criança. Porque aqui no Brasil está cheio de racista também. E certamente lá em São Gonçalo ele nasceu, inúmeras vezes ele deve ter sido alvo de racismo. Chega uma hora que a tampa estoura. Eu sempre lembro do caso do Aranha. Eu estava no jogo de 2014, lá fazendo aquele jogo lá na Arena do Grêmio. Ali foi aquele dia que a tampa estourou. Quantas vezes esse rapaz foi alvo de racismo no Brasil? O Aranha, goleiro do Santos. Aquele dia lá eram meia dúzia de gremistas ali xingando ele. Ele falou, não, chega, basta. É isso. Com o Vinícius, acho que foi parecido. Aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes, sempre lá dentro da Espanha. E tem vários jogadores que são como ele, são pretos também. Mas ele virou alvo dos caras. Sistematicamente comprou a briga. Eu não acho que o Real Madrid, a torcida, se solidarizem tanto assim, não. Acho muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. E o Real Madrid é um time que só tem negros, né? Vários negros, né? Camavinga, Flamini, Alaba, Rudiger, Bellingham, Mbappé, Militão, Rodrigo. Vários, né? Poderia sair mais em defesa. Vários. Eu acho muito os brancos, tímido. E os brancos, os brancos também, você pega na época lá, Toni Kroos, sabe o que a Alemanha já fez. Você tem o Potois, sabe o que a Bélgica, pelo menos ele sabe o que o país dele já fez. Deve conhecer, né? O Modric que sofreu em guerra. Sim. Poderia ser muito mais gente solidária. Quantas vezes eles ficavam no meio campo, um ou outro ia lá e ele brigando, discutindo com o torcedor. Ele quase saiu na mão com o torcedor, cara. Pô, o cara para chegar nesse ponto, hoje ele está totalmente errado desse piti que ele deu. Mas a reação não é nem tempestiva, a reação de revolta dele, eu compreendo totalmente. Porque eu acho que é fácil eu chegar aqui e falar. Eu imagino como isso deve doer no coração do cara, ser tratado dessa maneira, sistematicamente. Ele está lá porque ele está lá. Está lá porque o Real Madrid contratou. Não quer, não contrata, vende. Não vai faltar gente interessada. Os sauditas queriam levá-lo agora há pouco tempo. Né? Negocia. Agora, eu entendo o desabafo dele. Talvez ele esteja exagerando de certa forma ao generalizar. Pode ser, mas é o desabafo de alguém que é alvo disso. Dói, cara. Machuca o cara. Hein? Aí é fácil. Sim, não, eu prefiro... Veja bem, olha o contexto. Vou voltar para o contexto. Eu prefiro o Robinho. Por quê? O Robinho também é preto. Porque o Robinho não reclamou. Né? Aí o Vinícius reclamou. Eu prefiro o Robinho. Pô, aí você argumenta. Mas o Vinícius ganhou 2 Champions, fez gol em 2 finais de Champions. Te deu alegria. Mas eu prefiro o Robinho. Legal, né? Por que será? Né? Porque o Robinho não reclamou. Será que o Robinho nunca foi alvo? Talvez tenha sido em algum momento. Mas prefiro ficar na dele, é um direito que ele tinha. Né? Será que é isso que eles querem? Talvez seja isso, não sei. Que você seja insultado e não fale nada. Agora, eu acho que a Espanha, como um país, como nação importante que é, deveria, a partir desse caso, reagir de forma mais intensa contra isso. O que houve lá na Espanha, muito pouco, meia dúzia lá que foram condenados, muito pouco. É muito pouco. Cara, aquilo é uma vergonha para o país, perante o mundo inteiro. Como todos os casos que você citou lá nos Estados Unidos, né, também é uma vergonha para o país. É óbvio que é. Como para a Argentina, quando algum idiota vai lá e imita macaco, também é uma vergonha. O mundo tem que mudar, as pessoas têm que mudar. Nesse ponto aqui, a gente está à frente de várias nações. Porque aqui, de fato, o racista do Brasil, ele de vez em quando acontece. Né? Aconteceu agora num jogo de futebol com uma criança, não foi? Com um menino. Uma idiota falou. Aconteceu agora. Oi, um garoto de 12 anos. De vez em quando acontece, de botar a manguinha de fora. Mas, em geral, o racista do Brasil, ele fica com um galho dentro, que ele sabe que aqui tem crenca, ele pode ser preso. Então, nesse ponto, a gente está à frente. Ainda assim, acontecem casos como esse. Ainda assim. Agora, ele sente na pele, cara. Pô, aí o cara fala, esse é o ponto para mim, tá? Eu prefiro o Robinho do que o Vinícius. Aí você argumenta, mas ele ganhou 2 Champions, fez gols em 2 finais. Eu prefiro o Robinho. Talvez o Robinho tenha sido xingado por mesmos valencianos lá e não tenha falado nada. Aguentou, preferiu não comprar a briga. Foi o Daniel Alves que comeu uma banana uma vez, não foi? Foi. Pegou a banana e comeu. Debochou, quer dizer, cada um tem uma reação. E ele tem uma reação de ódio, de raiva, porque o cara não aguenta. Não é obrigado a aguentar. Ninguém tem que passar por isso, não, cara. Ele não tem que contemporizar, não. Vamos lá, só para encerrar. Claro que tem que reclamar. A gente sempre é o primeiro a falar. E eu acho que o Daniel Alves, eu só falo que a generalização, ele perdeu a mão. Porque ele fala, a Espanha é um país racista. A Espanha não é um país racista. A Espanha é um país que tem muito racista vagabundo, né, criminoso,
safado, mas o espanhol, que não é racista, que tem vários, óbvio que tem vários, e que escutaram que o país dele não merece sediar uma Copa porque é racista, ficaram na bronca. Isso, e não é pouca gente. Então, eu falei vamos lá. com muita gente. Vamos lá. O que você, entendeu? O que você que ficam indignados dele ter jogado contra uma Copa na Espanha, chamando o país de racista. Então vamos lá. É só isso. O que você está esperando do Vinícius? É óbvio que tem. O que você está esperando do Vinícius é que ele tenha a capacidade de reflexão e entender o seguinte: não, olha só, eu sou chamado de macaco, mas o país não é racista. Tudo bem, existem racistas, mas nem todo mundo é racista. Eu tenho que ter a calma e responder com calma. O Vinícius tem que fazer essa reflexão. O torcedor branquinho do Real Madrid não pode entender, cara, o país não é racista, mas por que esse cara sofre pra cacete, né? Eu até vou relativizar o que ele fala. Ele não precisa fazer isso. É o Vinícius que tem que sentir a porrada e tem que refletir, separar, né? Até porque eu não sei em que condições ele falou isso. De cabeça quente, de cabeça fria. Ô, Mauro, qual foi o contexto em que ele falou isso? Entendeu? Não sei em que contexto ele falou isso. A gente vai continuar esse debate, provavelmente no Bate-Pronto amanhã. Vamos falar muito sobre essa polêmica do Vinícius Júnior, a briga de todo o Real Madrid com o Yamal. Agradecendo a sua audiência. Hoje, a partir das 6 horas da tarde, na TV Jovem Pan, tem o Canelada, segunda edição. E uma boa tarde para todos vocês.